Olá, aqui é o Akrata e você está no Contra Polemic. Hoje nós falaremos sobre a República Velha e a Greve Geral de 1917. Seja bem-vindo e se prepare, vamos nessa. Então vamos lá, o que eu vou ler aqui vai ser um artigo, tá? A gente vai fazer uma leitura de um artigo que vai falar algumas coisas muito interessantes, tá? É um artigo da... Desculpa aqui, deixa eu só dar uma olhada. Eu não vou ficar, como disse, eu não tenho muito tempo, então não vou ficar aqui fazendo muito texto, tá? O artigo se chama O Movimento Operário da Construção Civil Santista durante a Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918. Um artigo de Fernando Teixeira da Silva e Maria Lúcia Cara Gitaí, ou Guitarri, ou Gitahi, não sei como é que se pronuncia aqui seu último nome, tá? Se você escutar, entenda. Parabéns primeiro pelo artigo, vocês dois, tá muito legal. E a gente vai usar ele aqui para educar as pessoas, tá? Sobre né, alguma das situações que aconteceram. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar a situação, né, da greve geral, como ela foi construída em Santos, tá? Essa era uma época que estava numa transição. Ainda a maioria dos trabalhadores de indústria estavam no Rio de Janeiro. Mas São Paulo já estava despontando como um local que iria ser basicamente o coração capitalista do Brasil. Então, não só muita coisa, né? Muitos recursos estavam indo para São Paulo, para a industrialização que viria a ser. São Paulo iria ser reconhecido por. Mas o Porto de Santos, que é chamado de o Porto do Café, também, né? Ou seja, a cidade de Santos, ela entra em toda essa temática das greves do início do século XX no Brasil. Você tem greve em 1906, em 1916, em 1913, talvez, em 1917, 1918, 1922, quase que as federações conseguiram derrubar o Estado brasileiro numa revolução. A gente não sabe, né? O Brasil, ele historicamente está no mapa das revoluções socialistas. Isso não se fala. Então a gente vai explorar. Tipo assim, eu vou falar muita coisa sobre República Velha em termos de análise aqui, provavelmente, entre o presente e a época da atuação dos anarquistas. Então eu acho que esse é um artigo muito interessante que explora as relações de trabalho entre entre os sindicatos, como os anarquistas que eram os ativistas dentro desses sindicatos, e a relação com os patrões, né? Então, o artigo ele vai fazer uma coisa muito legal. Ele vai começar explicando como é que vai se dar a formação do Centro de Construtores e Industriais de Santos. Então, aqui, na verdade, não vou começar bem com o capítulo 1. O primeiro capítulo são. Deixa eu ver. São alguns capítulos aqui, eu não vou lembrar agora, não. Eu também não vou ficar aqui olhando, voltando muito para poder eu não perder o foco, tá? Mas é um artigo e no segundo capítulo, no segundo tema, parte, enfim. Segundo capítulo. Começa assim, eu acho que aqui tem um começo já interessante. Porque a primeira parte é explicar como todo mundo meio que era desunido e a competição meio que corria solta. Então, todos os construtores, não só de Santos, mas do estado e de outros estados, eles não estavam unidos, né? Então, e não só isso, mas os sindicatos, os trabalhadores não estavam unidos também. Então, conforme. E o mundo estava mudando, né? Então, tipo assim, muitos imigrantes estavam vindo para substituir a mão de obra escrava. Ex-escravos, às vezes, também continuavam trabalhando naquele local. Só que esses imigrantes, a partir do final do século XIX, eles estão vindo, especialmente no começo do século XX, os imigrantes espanhóis e italianos, eles estão vindo com uma coisa muito importante para essa mudança, para essa união, né? Uma cola que une todos os trabalhadores, chamada de anarquismo. Então, conforme os anarquistas conseguiam unir a classe trabalhadora no início do século XX no Brasil, os empresários também começaram a se unir, começaram a criar instituições no intuito de combater. Então, uma coisa meio que leva a outra. A repressão leva a organização trabalhista leva os empregadores a tentar se organizar também como grupo, como classe, né? E a gente vai ter aqui mais ou menos a clássica luta de classes aqui, né?
nesse artigo aqui vai mais ou menos explicar como é que isso vai se dar a partir da greve geral e quase da revolução também. Então vamos lá. O segundo capítulo começa do artigo, né? Começa com a greve de 1916 e o Centro dos Construtores e Industriais de Santos, né? Que é o CCI, né? CCI, Centro de Construtores Industriais, seria esse centro que foi organizado pelos patrões para poder lidar com os trabalhadores. E o grande nome, né, é o nome do Roberto Simonsen, aquele que vai criar isso aí. Que a ideia é basicamente achar formas que tem um verniz institucional, né, para calar a boca do trabalhador, para que ele não conquiste os seus direitos. Então, como assim não estamos dando? Tá aqui o CCI, ó, a gente nunca pagou menos do que eles podem comer. Você vai ver isso aqui. Então eu vou começar a leitura, e aí só que eu vou fazer a leitura, talvez eu pause, comente, e aí continuamos em frente, tá? Tem-se afirmado que muitas das iniciativas pioneiras de Simonsen, sobretudo no que se refere à administração científica do trabalho, foram arquitetadas como resposta à releitura da conjuntura de greves em diferentes cidades do país nos anos de 1917 a 1919. Entretanto, as condições para a efetivação dos pressupostos do assim chamado Scientific Management exigiam outras medidas que merecem ser investigadas em pormenor e que foram gestadas em meio a duas greves dos trabalhadores da construção civil de Santos, ocorridos em 1916 e 1917. O desenrolar dessas greves recoloca algumas questões fundamentais no que se refere às tentativas de introdução de novos padrões de relacionamento entre patrões e empregados. A escassez de trabalho na conjuntura de guerra, a falta de unidade dos construtores, a luta dos sindicatos dos trabalhadores qualificados para organizar o mercado e as relações do trabalho, além da combinação do uso da clássica repressão policial, com a busca de outros canais de mediação durante os conflitos. Em meados de 1916, os trabalhadores da construção civil de Santos começam a romper o silêncio imposto ao movimento operário pela repressão e pela crise advinda da Primeira Guerra Mundial. Da Primeira Guerra Mundial. Reorganizaram o Sindicato dos Pedreiros, Carpinteiros, Pintores e Serventes e a Federação Operária Local de Santos, a FOL. Distribuíram boletins convocando assembleias para estabelecer uma pauta de reivindicações e abrir um curso de desenho e estudo técnico profissional. Criaram ainda o Comitê de Agitação pró-Direitos dos Homens, que organizou um comício em solidariedade com a greve. Dos operários da construção civil na cidade de Ribeirão Pires, que foi reprimido, e comemoraram a data da conquista da jornada de 8 horas. No final de setembro, o agora denominado Sindicato das Classes de Construção Civil e a FOLS enviaram aos mestres empreiteiros um ofício reivindicando a observância do dia normal de 8 horas, do restabelecimento do pagamento do dia 5 de cada mês e da tabela mínima de salários. Trata-se de recuperar antigos direitos que vinham sendo desrespeitados pelos patrões, que, entre aspas, tão covardemente se tem valido do crítico momento que atravessamos para relaxar as nossas conquistas anteriores. Os boletins mencionavam excesso de serviços extraordinários ao lado de escassez de trabalho e, entre aspas, aventureiros que desaparecem levando o salário dos operários e dos que recorrem à fraude das falências para pagar salários com descontos, abre aspas. Então, só para deixar claro aqui, se não ficou, existiam diversos problemas e diversas conquistas que estavam acontecendo ao mesmo tempo. Então, essa questão aqui de Ribeirão Pires, né, foi uma greve que teve lá, uma greve geral na cidade, em 1907, pela reivindicação das 8 horas de trabalho, que eles conquistaram, apesar da repressão. E outros lugares também brigavam por diversas dessas pautas. Por exemplo, a pauta da observância da tabela mínima salarial é o salário mínimo, né? E por aí vai. Só que, só deixando claro que todas essas conquistas elas se deram pela junção dos sindicatos e das federações, nesse caso aqui a Federação dos Operários, né? A FOLS, de Santos. Então, continuando aqui.
Segundo a federação, vários mestres empreiteiros haviam reconhecido essas exigências, mas alguns pretendiam negar a sua palavra ou assinatura já dada. No dia 3 de outubro, iniciou-se uma greve que se prolongou durante um mês. Várias obras foram paralisadas e alguns construtores assinaram o acordo proposto pelo sindicato. Entretanto, conforme Roberto Simonsen relataria meses depois, a Companhia Construtora de Santos recusou-se a atender às imposições do, abre aspas, pseudo-sindicato, alegando que a empresa procurou rodear sempre todo o seu pessoal do máximo conforto e garantia e tem enviado esforços no sentido de manter a indispensável cordialidade entre chefes e empregados subalternos. Além disso, as reivindicações não tinham razão alguma, pois que nunca nos aproveitamos da falta de trabalho para diminuir os salários a ponto de serem estabelecidos ordenados insuficientes para a sua subsistência. Grifo nosso, né? Ou seja, dos autores, eu acho. Mas enfim, isso aqui seria uma citação do Roberto Simonsen, como ele se comunicou. Porque é o seguinte, não só existia, eu acho que era a obra, que era o jornal do sindicato do sindicato dos trabalhadores da construção, né? E aí tem uma diferença aqui entre os trabalhadores, porque tem o pessoal que é encanador, o pintor, todo esse pessoal que seria mais especializado, que tem um trabalho mais especializado dentro da obra. Essas pessoas, elas normalmente eram as pessoas envolvidas na luta, não só de pró-sindicato, vários deles anarquistas, a maioria, no mínimo, tinha alguma influência anarquista, e essa era o pessoal que estava mais envolvido na construção. Só para, né, contextualizar, o Roberto Simonsen, ele era o dono, né, de uma construção gigantérrima, uma construtora. Qual é o nome da construtora? Companhia Construtora de Santos. E a Companhia Construtora de Santos, ela é uma companhia que era basicamente o Estado, né, tudo que o Estado queria construir e tudo aquilo que era para ser feito em termos era um parceiro do Estado, né? Tanto é que, por exemplo, o delegado, não sei se era um delegado, um dos policiais, era das pessoas que eram donos da empresa, né? Então ficava muito fácil eles também falsificarem documentos. Isso é tudo de acordo com o artigo, tá? Eu realmente recomendo, e vou colocar o link do artigo aí na descrição para quem quiser ler. Muito interessante. E o que acontece? Como um dos donos da empresa era um policial, era um delegado, o cara falsificava documento, fazia um diabo aí, entendeu? Para poder ferrar com a vida do trabalhador, do operário que estava ali protestando e brigando por seus direitos trabalhistas, né? Enfim, aí vamos continuar aqui com como é que isso aqui vai, tá? Mas basicamente o que ele tá falando aqui, tipo assim, no caso da Companhia de Construção de Santos, eles eram bonzinhos. Pode ser até que tivesse outros, mas eles fizeram tudo nos poderes. Tipo, né? Tipo coisa de patrão, né? Ele deu uma esmolinha lá e calha a boca, né? Enfim, né? A Companhia de Construção de Santos, né? Que fez a CCI, né? Do operário e tal, que a gente tava falando aqui no começo. Então, essas falas estão referentes a isso, que tipo assim, como se você quisesse falar, não tem motivo nenhum para eles fazerem isso, porque nós estamos fazendo a nossa parte nessa relação de trabalho, né? A gente sabe que não é bem assim que funciona. Mas vou continuar aqui com o artigo. Ainda por iniciativa da empresa, alguns construtores reunidos em seu escritório resolveram declarar publicamente não admitirem em seus trabalhos operários algum que tenha sido dispensado por qualquer um dos signatários como grevista ou que tenha como tal abandonado os seus serviços. Um artigo no Diário de Santos de 1º de novembro de 1916, assinado por muitos operários, estranhou que 3 construtores fossem signatários da declaração aberta pela Companhia Construtora de Santos, rompendo assim com a assinatura do acordo que haviam estabelecido anteriormente com o sindicato. No dia 2 de novembro, a polícia cercou uma casa onde alguns grevistas estavam reunidos. E segundo a Tribuna, jornal da época, após demorado tiroteio, vários operários e líderes da greve foram presos,
sendo aberto rigoroso inquérito. A greve estava terminada e apenas alguns construtores aceitaram o acordo do sindicato. A tribuna, 3 de novembro de 1916, Diário de Santos, 4 de 11 de 1916. Então, tipo assim, né, aqui a gente está começando a entrar na história de como esses movimentos estavam conquistando e como é que está se dando a repressão, né? Vamos continuar. Além da tradicional repressão policial, os trabalhadores tiveram, portanto, que enfrentar a liderança da companhia construtora entre os patrões, fazendo com que muitos desses abandonassem qualquer acordo individualmente estabelecido com o sindicato e com a federação. E deste pacto conjuntural entre os construtores nasceu uma instituição que teria importantes desdobramentos para os operários do setor. Na mesma reunião realizada no escritório da companhia construtora, no qual foi decidida a formação da Lista Negra, eu já falo mais sobre isso. Os mesmos empresários, solidamente unidos contra o movimento subversivo, decidiram também fundar o Centro dos Construtores e Industriais de Santos, o CCIS. No primeiro relatório anual do centro, Roberto Simpson lembrou que há muitos anos que se fazia sentir a necessidade da congregação dos esforços dos construtores de Santos, em bem dos seus interesses, sobretudo por ocasião dos movimentos grevistas dos operários, que, sob a direção de péssimos elementos e na maior parte estranhos à classe, eram levados às lutas absurdas com seus patrões, das quais quase sempre saíam prejudicados. Essas lutas chegaram em outubro de 1916, a tomar o caráter de assaltos à mão armada contra propriedades. Diante de fatos de tamanha gravidade, seria inconcebível que continuassem os construtores e industriais isolados e de mãos cruzadas, deixando seus operários se arrastarem por uma senda errada. Exigências as mais das vezes absurdas, quando de outros seus interesses de importância capital aos seus agitadores que não nem se lembravam. Foi por isso que nós nos reunimos no dia 29 de outubro de 1916. Grifo nosso, né, do pessoal que formou o CCIS. Então, olha só a declaração, né, eu creio que seja uma declaração escrita isso aqui, do Roberto Simon. Assim, basicamente ele está falando assim, esse pessoal que é imigrante, esse pessoal aí que tá vindo aí, eles estão infectando, né, a população aqui que sempre apanhou e a gente, né, tinha algum problema e tal, porque obviamente que o Brasil é cheio de resistência preta, trabalhadora e operária, mas isso é uma das coisas que eu acho que é interessante do anarquismo. O anarquismo normalmente não chega no local e fala e tem, como posso dizer assim, uma abordagem mais seca, distante, né, tipo analítica. Não, é de envolvimento, né? Eu faço parte, aquela pessoa é um irmão, aquela pessoa é um colega, né? Então a gente sofre o mesmo problema, então a gente tem que se unir para resolver esse problema. E basicamente o que ele está criticando é isso, né? Esses anarquistas que chegam, ou as pessoas que por qualquer motivo conseguiram ter alguma leitura anarquista e viraram, né? Esses líderes, né, dos trabalhadores nas pautas de leis trabalhistas da época. E com isso aí ele vai ser propagandeado não só por interesse da classe dominante, né, como disse a típica a relação de classes aqui. Não só isso aí vai ser propagandeado como relação, mas a gente vê uma coisa que eu acho muito interessante. Olha, os anarquistas, eles vão fazer parte da lista negra. Ah, você é anarquista? Então pronto, tá aqui, ó. Seja anarquista, não consiga emprego em lugar nenhum. A gente vai matar o movimento pela fome, né? Então, diga-se de passagem, um dos motivos do anarquismo usar como a cor preta é porque tem a ver com os anarquistas vêm da miséria, né? Com miseráveis, né? Tipo, o símbolo da miséria é o preto. A gente vai juntos sob se elevar. A gente vai pegar essa bandeira que é o que nos representa e a gente vai levar à frente, tá? Então é muito interessante ver como essas representações estão aqui historicamente colocadas, né? Então vamos lá.
Na primeira Assembleia do Centro, realizada em 5 de janeiro de 1917, foram aprovados em seus estatutos que estabeleciam uma contribuição mensal proporcional ao número de operários empregados pelas firmas associadas ao Centro. A primeira atividade encetada pela organização por um cadastro de operários. Não é de admirar que o registro fosse obrigatório para os operários artistas, já vou entrar nisso aqui, e o facultativo para o operário comum, o operário artista da construção e o operário comum da construção. Um ano após a fundação da entidade, 849 trabalhadores estavam inscritos no livro de registro do Centro, sendo-lhes entregues os respectivos cartões de identidade, sem os quais não teriam acesso ao mercado de trabalho. Trata-se evidentemente de uma medida que visava eliminar do horizonte da categoria o exercício do closed shop. E aí eu não vou entrar muito no exercício do closed shop, mas basicamente, só para deixar bem claro aqui, seria dentro do sindicato você ter acordos fechados, né? Seja acordos fechados com a categoria ou acordos entre categorias que estão fechados para a gente poder fazer a luta. Então essa aqui era uma medida de minar, né, qualquer movimentação em termos de qualquer empresa, qualquer empregado começar a receber somente às 8 horas. Ou seja, ele teria que trabalhar mais, ele teria que fazer o extra pelo mesmo preço. Eram formas com muito pouco recurso, se manter os mesmos benefícios, né? E a questão dos artistas, né? Desculpa. Os operários artistas e os operários comuns, aquilo que eu estava falando no começo, né? Esses operários, quero chamar de operários artistas da construção, era o pessoal que tem a especialização. E os operários comuns seria aquele que fazia o trabalho mais pesado da construção, que é o de carregar, de pegar, de fazer a massa, de pegar o pesado, né? E existia uma diferença entre eles. A maioria isso é uma das coisas que começa muito daquilo que vai ser considerado como arte, como artista da construção, vai levar para outros tipos de alianças, digamos assim, com certos setores do looping proletariado, né? E não só isso, mas isso aqui também era meio que considerado um certo tipo de looping proletariado, tá? À época, né? Ou, assim, pelo menos essa é a minha interpretação. Aí você pode ter uma interpretação diferente também. Deixando claro também que um trabalho mais artístico era menos pesado e normalmente melhor compensado. A criação do cadastro obrigatório foi uma iniciativa pioneira de Roberto Simonsen. No caso do cadastramento exigido pela CCIS, a fonte inspiradora pode ter sido uma prática de seleção e contratação da mão de obra que já havia sido experimentada pela Companhia Construtora de Santos, com o auxílio de um membro do poder público, o delegado regional da polícia, Bias Bueno. Era advogado e conselheiro da empresa, cabendo-lhe manter a ordem e proteger a propriedade, além de controlar a seleção dos trabalhadores e arbitrar nos processos de demissão. Caetano, 1994. Essa coincidência de um mesmo ator social trabalhando na empresa e na polícia facilitava o uso de processos forjados na delegacia regional contra operários indesejáveis. Uma das justificativas para a criação do CCIS foi a alegada violência dos grevistas, que teria o caráter de assaltos à mão armada contra propriedades. Simons, tipo assim, deixando bem claro que assalto à mão armada está entre aspas, tá? Tudo que eu falei aqui de assalto, de tiroteio, tá tudo entre aspas. Por quê? Porque não tem nenhuma prova que isso aconteceu. Isso aí é a polícia mentindo no seu relatório, muito provavelmente, criando mentiras para poder imputar crimes que muito provavelmente ou não estavam imputados na lei, ou não estavam na lei, ou se estavam na lei, normalmente alguma coisa que era assim, para proteger alguma elite local, ou elite, enfim, fazer a ordem capitalista, provavelmente não estatal, definitivamente não trabalhista. Então vamos lá. Simonsen refere-se aos fatos ocorridos no dia 3 de outubro nas obras da Avenida Conselheiro... desculpa, eu acho que eu pulei coisa aqui, não?
Essa coincidência de um mesmo ator social trabalhando na empresa e na polícia facilitava o uso de processos forjados na delegacia regional contra operários indesejáveis, é o que eu falei, né? E uma das justificativas para a criação do CCI foi a alegada violência dos grevistas, que teria o caráter de assaltos à mão armada contra as propriedades, de roubo, né? Você não trabalhar pro cara, você não ser assalariado, é o mesmo que rouba, é como se fosse ao contrário. Não é ele que rouba o trabalho que você faz, é você que rouba ele do benefício dele, que foi dado, sei lá, por Deus, que sabe lá quem, né? Vamos lá. Simon se refere aos fatos ocorridos no dia 3 de outubro nas obras da Avenida Conselheiro Nebias 709, empreitadas pelo engenheiro Maurílio Porto, um dos associados ao CCIS, do qual mais tarde seria diretor. De acordo com o processo crime aberto para apuração dos fatos, os trabalhadores Manuel Perdigão, nome importante do anarquismo brasileiro, conhecido militante anarquista que já havia trabalhado para o Murilo Porto, Abel Moraes e Genaro Barros, pedreiro frentista da companhia construtora, foram acusados de atentar contra as referidas obras e contra 2 operários que não aderiram à greve. Ao delegado e, ao mesmo tempo, advogado da companhia construtora, Bias Bueno, o delegado, as vítimas alegaram que 12 indivíduos invadiram o prédio armados de revólver, jogaram tijolos e pedras no edifício em construção e agrediram os depoentes com uma coronhada de revólver, buscando também atentar contra Murilo Porto, um dos donos, o cara que ia virar o futuro presidente da CCIS, né? Enfim, vamos lá. Este construtor, na condição de primeira testemunha, alegou que os grevistas obrigaram-no a ir à sociedade operária assinar um documento qualquer, não permitindo o trabalho em suas obras enquanto isso não acedesse. Basicamente o cara falou assim: olha, os caras chegaram lá com arma, com o tijolo na mão, pô, só um peãozada me fez assinar um documento que eu fui forçado a assinar para em favor da reivindicação dos sindicatos, né, do movimento anarquista. Anarquista não é brinquedo não, velho. Bem que foi mentira, né? Mas bem que se fosse verdade também, velho, eu ia achar engraçado. Mas vamos lá. Entretanto, perante o juiz, o próprio Murilo Porto afirmou que os réus danificaram em insignificante parte as obras. Ou seja, a gente partiu de, não, os caras, danificaram a obra de um jeito, não tem mais como voltar. Aí, na frente do juiz, talvez deu sorte de ter sido o juiz correto, né? O cara talvez fosse mais profissional, digamos assim. Não foi bem assim, foi uma parte insignificante da obra, né? Além de reiterar sua alegação na delegacia de que não sabe se os acusados são operários ou desordeiros e ignora que tenham ferido os carpinteiros, ou seja, os caras que chegaram para bater, na verdade não bateram, né? Os carpinteiros que ele fala são as 2 pessoas que foram agredidas por não querer aderir à greve. As demais testemunhas foram unânimes também em não reconhecer os acusados e nem a gravidade dos ferimentos das vítimas. Por solicitação do advogado dos réus junto ao juiz, foi realizado um novo auto de sanidade. Os peritos responderam que os ferimentos recebidos pelos ofendidos não os inabilitam do serviço ativo por mais de 30 dias a contar da data que os receberam. Por fim, o caso foi levado ao júri e os acusados foram absolvidos por ausência de provas que fossem eles os agressores. Né? Ou seja, ele ia ter que provar e não tinha prova para fazer, e eu acho que ele talvez tivesse medo que chegasse na frente do juiz, alguém desse com os dentes, né? Então, né? Enfim, continuando aqui. Enfim, vamos lá. Os boletins do movimento empregavam uma linguagem agressiva. A Tribuna, 9 e 16 de 6 de 1916. Porém, os grevistas estavam mais empenhados em combater a ação dos furagreves do que em atender contra a propriedade. O processo revela ainda que, na falta de identificação dos agressores, a polícia podia acusar quem quer que fosse através do seu estoque de militantes conhecidos ou fichados. Manuel Perdigão, de novo, que já era nessa época um militante anarquista, com passado de destaque, estava fudido, seu Manuel Perdigão. Todo mundo sabia que ele era anarquista, ninguém ia comprar mais o H dele.
Abel Moraes, empregado da companhia construtora, certamente passara pelos processos de contratação de mão de obra empresa sob a responsabilidade do delegado Bias Bueno. Assim, não surpreendente a afirmação de Roberto Simonsen de que o cadastramento foi organizado não sem certas dificuldades devido ao atraso de nossos operários que não compreendiam de pronto a garantia que para os bons elementos representava o registro do centro, este passou a ensaiar outras iniciativas para tentar superar tais, entre aspas, dificuldades. A política de enfrentamento com os trabalhadores revelava seus limites, e os patrões passavam a acenar com argumentos conciliatórios para que os operários se cadastrassem voluntariamente no centro. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte: o centro ele foi feito como uma espécie de peneira. A gente vai dar alguns benefícios e a garantia de trabalho e salário para quem faz parte do centro, quem quer se cadastrar com o centro, para quem não for participar de greve, ou seja, para quem estiver do lado do empresário. E essa estrutura de peneira retirava basicamente os anarquistas, que eram os trabalhadores, e como trabalhadores estavam ali atuando na sua melhoria individual e a melhoria de sua classe, que é o que eles têm direito de fazer. Ou hoje tem direito, né? Mas a época é uma coisa, como vocês podem ver, muito mais complexa. E o Manuel Perdigão parece que foi o cara que pagou o pato. Apesar de ser a pessoa mais vocal e pagou o pato, a gente tem que entender que para essa peneira existir, para a coisa chegar num juiz e tal, é porque o movimento ele estava funcionando. O movimento tinha adesão dos trabalhadores, tá? O movimento tinha adesão dos trabalhadores, ou pelo menos adesão suficiente para que os empresários se juntassem e falassem assim: epa, a gente vai ter que fazer alguma coisa aqui. Desse jeito não pode. E não só isso, mas o que eles estavam fazendo parecia que até então estava falhando, né? Os trabalhadores estavam, pouco a pouco, apesar de trabalhadores pagarem a consequência dessas vitórias, né? Mas vitórias da classe trabalhadora em relação à classe patronal. E aí que vai vir agora, né? E a partir dessas relações que a gente vê em 1916, essa escalada e a constante vitória, né, o que parece, pelo menos, do movimento trabalhista no ano de 1916, a gente vai ver no capítulo 3 agora desse artigo, a greve de 1917 e a criação de uma câmara de trabalho, tá? Vamos ver como é que isso aqui vai dar. Durante o primeiro semestre de 1917, os trabalhadores da construção civil começaram a organizar o sindicato, discutiram a retomada das aulas interrompidas e a criação do jornal A Obra, além de fundarem a União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Existe uma UGT hoje no Brasil. Eu não conheço a UGT muito bem, para ser sincero, tá? Eu conheço a CUT, eu conheço umas outras centrais sindicais, eu conheço alguns outros sindicatos. Eu não tenho nenhuma familiaridade com a UGT de hoje. E eu não sei se tem a ver com a UGT de antes. O que eu li, o pouco que eu li que está lá no site, é que parece que essa UGT ela foi formada em 1970 e não tem nenhum tipo de relação com a UGT, né, com a União Geral dos Trabalhadores, que organizou a greve, ou que fez parte da organização das greves, que faz parte da organização da luta trabalhista no começo do século XX no Brasil, tá? Só para deixar isso aí claro. Pode ser que esteja, pode ser que depois refizeram, mas eu acho que é uma situação meio PTB, Partido dos Trabalhadores do Brasil. Existe o PTB do Getúlio Vargas e existe o PTB do Roberto Jefferson, e apesar do mesmo nome, os dois não têm absolutamente nada a ver um com o outro. Talvez o segundo, inclusive, usou esse nome de propósito. No caso do PTB, o GT, eu não sei, não vou criticar sem saber, tá? Mas continuando aqui, tá? Vários trabalhadores, a retomada das aulas, né? Dos cursos e tal, e a criação do jornal A Obra, que é um jornal importante para cada trabalhador ali da região, e a União Geral dos Trabalhadores, ou seja, os sindicatos que estão organizados dentro de uma união, né? Mas somente no clima da greve geral deflagrada em São Paulo, a categoria voltou a se manifestar com maior visibilidade.
Após passeatas e comícios em solidariedade aos grevistas da capital no dia 16 de julho, iniciava-se outra greve da categoria com a seguinte pauta de reivindicação: retomada dos antigos ordenados. Pagamento em todo dia 5 de cada mês. Respeito à jornada de 8 horas. Controle dos preços dos gêneros de primeira necessidade por ação dos poderes competentes. Liberdade de associação e abolição do cartão de identidade a que lhes obrigava ao Centro de Construtores. Exceto esta última reivindicação e a do controle dos preços, todas as outras eram idênticas às da greve de 1916. 2 dias depois, o jornal A Tribuna, em 19 de 7 de 1917, contrário ao movimento, reconheceu que a paralisação da categoria era geral, exceto na companhia construtora, onde apenas trabalhavam os carpinteiros, estando as obras guardadas por soldados de armas embaladas. Imagina só que a companhia, o único local que continuava trabalhando na greve geral eram os carpinteiros, e aí a gente vai ver um pouco mais disso aí mais à frente, tá? No outro dia, talvez. À frente não, outro dia a gente vai ver isso aí. Porque tem a ver com o Domingos Passos. Eu tô falando nesse vídeo porque eu quero entrar no Domingos Passos. Não, eu não quero entrar no Domingos Passos. Não faça essa cara pra mim. Eu quero começar a falar sobre o Domingos Passos. Não vou entrar no Domingos Passos. Eita! Tá. Vamos lá. Então, contrário ao movimento, reconheceu que a paralisação da categoria era geral, exceto na companhia construtora, né, que estava sendo guardado lá por soldado com arma em punho, enfim. Outros trabalhadores entraram em greve. Os ferroviários de São Paulo, os ferroviários da São Paulo Railway, encarregados da conservação do plano inclinado da serra, paralisaram o tráfego dos trens por algumas horas no dia 16. Pararam ainda os canteiros de obras, trabalhadores de saneamento, carroceiros, trabalhadores do matadouro municipal e os ensacadores de café. O jornal à tarde, favorável ao movimento, também não tem absolutamente nada a ver. Se você for baiano e acha que tem a ver com o jornal à tarde, esse é o jornal de Santos. Uma coisa tem nada a ver com a outra, tá? O jornal à tarde, favorável ao movimento, denunciava a ação da polícia que prendia grevistas, à torta e à direita. 21 presos no primeiro dia de greve, entre eles o nosso querido, famoso, adorado, amado, que eu lanço minhas preces aqui pela sua alma pura, Manuel Perdigão. A UGT lançou um manifesto segundo o qual o barbarismo policial espancou o povo que esperava a abertura do comício habitual. O oficial que se achava na ronda, procedendo tão provocadoramente, enxovalhou mais uma vez, em nome dos altos poderes, a certa magna fundamental da República que concede igual direito a todos os cidadãos, o direito da reunião sacrossanto. A imprensa noticiou no dia 18 que os construtores estavam dispostos a estabelecer um acordo com os operários representados pelo Comitê de Defesa Proletária. A Tribuna, dia 18 de 7 de 1917. A UGT, por sua vez, exigia que os construtores respondessem pela imprensa aos pedidos formulados. À tarde de 18 de 7 de 1917. Justamente naquele dia, quando a greve da construção civil atingiu sua maior intensidade, o Centro dos Construtores e Industriais de Santos lançou um apelo aos operários, procurando fazê-los ver que a indústria das construções é uma das classes que mais tem sofrido com a guerra. Primeira Guerra Mundial, tá, gente? O número de construções decresce diariamente, havendo avultado o contingente de operários dessa classe sem trabalho. Ou seja, estão botando medo, né? Já tem pouco trabalho. Pô, vocês estão querendo mais do que isso aí? Eu não vou poder ir para Dubai no final do ano? Como assim? Né? Nem sei se podia na época, né? Mas enfim. A comparar a paralisação de Santos com as condições das indústrias de São Paulo e com o movimento grevista da capital, o apelo do centro chamava a atenção para que não se confundisse a situação da indústria da construção com a de outras que tiveram seus produtos altamente valorizados com a guerra. Enfim,
Uma greve nessas circunstâncias só faria piorar a situação do setor e, consequentemente, a dos operários. E mais, os salários em Santos seriam 30% mais elevados que os da capital e a jornada de 8 horas estaria sendo observada pelos construtores, entre aspas, em geral. O documento ressaltava ainda a campanha injustificada dos operários, pobrezinhos desses capitalistas, né, velho? Mas vamos lá. O CCIS, o Centro dos Construtores e Industriais de Santos, não é uma agremiação de opressão. Muito ao contrário, foi estabelecido com o fim de reunir construtores e industriais num esforço de conciliação dos seus interesses com os dos proletários. O cartão que o centro fornece e que é exigido dos operários admitidos nas empresas que lhes são filiadas é um elemento de garantia ao bom operário. É o atestado de que o operário conseguiu provar perante o centro a sua boa conduta e a competência. Só lhe podem ter aversão, portanto, os maus elementos, esses anarquistas. Essa palavra aqui, isso aqui foi parte de um artigo de A Tribuna, no dia 19/7/1917. É muita brincadeira, né, cara? Imagina só, você aí, tá entendendo? Que não só vai ter que fazer parte de um cartão de identificação, mas você não pode lutar por seus direitos, porque se você lutar por seus direitos, o empregador, né, ele coloca um artigo no jornal dizendo que você é um mau elemento, você faz parte desses maus elementos. Não é nenhuma novidade, né? Mas é só para entender que em 1917 isso é tão vivo quanto a Globo falando de um monte de coisa, a Record e por aí vai, né? Ó, continuando aqui. A fim de provar que não era uma agremiação de opressão, o centro anunciou no dia seguinte a fundação de uma Câmara de Trabalho. Chegamos nela. Em reunião presidida por Roberto Simonsen, e com o objetivo de se promover a conciliação dos verdadeiros interesses das classes patronais e proletárias, previa-se o estabelecimento de assistência e seguro para os trabalhadores, escolas profissionais e cooperativas. Simonsen, dizendo-se baseado na experiência de outros países, pretendia mostrar que, apesar de a Câmara ser inicialmente amparada pelo centro, essa daria uma demonstração cabal de que não teme a criação de um grêmio de verdadeiros operários. Porque esses operários, eles não são os verdadeiros operários. Os verdadeiros operários... os verdadeiros operários são os operários que estão do nosso lado. Só que tipo assim, que quer acordar 4 horas da manhã para trabalhar, bater uma laje para poder pegar balde de metal com negócio, velho, tipo assim... Você já trabalhou? Eu já trabalhei na obra, velho. Já tô até batendo aqui na mesa, ó. Você já bateu, né? Estou parecendo um Varela aqui. Você já bateu uma laje? Você já trabalhou na obra? Você já ficou carregando bloco pra cima, pra baixo? Meu irmão, aquilo ali é uma loucura, cara. É uma loucura. Eu já trabalhei algumas vezes na obra. Né? Normalmente eu trabalho mais com chão de fábrica, né? Mas, bicho, é uma loucura. Sabe que é uma loucura aquilo ali? Tipo assim, enfim, né? Eu não vou entrar aqui muito no tema, mas é que com uma pessoa que já trabalha, que é classe trabalhadora aqui, chão de fábrica, né? Trabalha ali entre fazenda, obra e fábrica, é quase ofensivo ouvir um negócio desse. Mas vamos lá, continuando aqui. Quais eram os objetivos da Câmara, né? Segundo, representar perante o centro a classe operária, o CCIS, tá? Estudar e submeter à apreciação da diretoria do centro todas as medidas de julgar do interesse da classe. Estudar conjuntamente com a diretoria do centro o estabelecimento e a manutenção do seguro contra acidentes e assistência aos operários, cooperativas de gêneros alimentícios, escolas de aprendizes profissionais. Promover a conciliação dos interesses dos patrões e operários. Só está em quarto lugar, né? Isso aí é depois, né? Cai nessa. A eleição dos representantes seria feita sob a fiscalização da diretoria do centro, em dias e locais por ela determinados. A reunião dos construtores foi finalizada com a discussão sobre a greve, tendo a Assembleia aprovado por unanimidade o manifesto publicado pela diretoria do centro
e que representa o modo de pensar de todos os sócios sobre o assunto. Ou seja, não entabular nenhum acordo com os sindicatos, segundo o jornal A Tribuna 21, de 7 de 1917. O documento do CCIS teria repercutido entre os grevistas, muitos dos quais retornaram voluntariamente, entre aspas, ao trabalho. Entre aspas, de novo, como se deu com a Companhia Construtora de Santos, fecha aspas. No dia 23, o Sindicato dos Canteiros, segundo deliberação da Assembleia, resolveu dar por terminada a greve, desistindo de todas as suas pretensões, com a condição, porém, de serem postos em liberdade os seus colegas que se encontram presos. A Tribuna 24 de 7 de 1917. No dia seguinte, a greve chegara ao fim e sem qualquer acordo formalizado. Né? Tipo assim, não, é campanha de guerra, né, cara? Tipo assim, a greve termina, mas eu não. Tipo assim, tá, beleza, a gente dá, acabou não, tem acordo nenhum. Você que se ferre, o que tá preso vai ficar preso. Mas vamos lá. Observamos, portanto, que durante as greves de 1916. Desculpa, eu vou ter que fazer uma interrupção. Parece muito. Parece não, ainda é a lógica escravocrata. Ainda é a lógica escravocrata. É a lógica de que a liberdade do escravo, né, ele vai dar para o dono de escravo prejuízo, então ele tem que ser ressarcido. Então o operário, que é na sua maior parte preto, pardo, afrodescendente, ou estrangeiro, ou imigrante, né, nessa situação aqui, sabe, na sua grande maioria, né, ele é entendido como escravo. Então, tipo assim, como assim? Você fez greve por seus direitos trabalhistas, você quer porque tá pedindo direito, tá pedindo as coisas que a gente tem como direito trabalhista hoje em dia. Ou tinha, né? Tem não, tinha, né, no Brasil. Enfim, então, tipo assim, não, você me deu prejuízo nesses dias, né, não tem acordo, porque você me deu prejuízo. Então, vamos lá, vamos nessa, vamos continuar, né? Observamos, portanto, que durante as greves de 1916 e 1917, os operários da construção civil defrontaram-se com duas instituições completamente inéditas que impunham-lhes dificuldades até então desconhecidas. Se o centro era visto pelos trabalhadores como um órgão de opressão, a criação da Câmara procurava eliminar essa percepção. O cadastramento dos operários no centro deixava de parecer uma instituição obrigatória e hostil, pois agora este incluiria a Câmara de Trabalho. Câmara de Trabalho. Em novembro de 1917, segundo o Manifesto do Centro ao Operariado sobre a criação da Câmara de Trabalho. Tratava-se, pois, da organização de um instrumento de liberdade. Enfim, tratava-se, pois, de uma organização de instrumento de liberdade. Na Câmara de Trabalho, os genuínos representantes dos verdadeiros operários enunciaram as suas queixas, farão ouvir os seus reclamos e estudarão a cooperação de toda a classe, visando um efeito útil. As suas decisões deixarão de ter o caráter de imposição de falsos sindicatos para terem toda a força que emana do espírito conservador que inspirou a sua criação. Cara, fica claro, olha só essa frase aqui, eu vou repetir. As suas decisões deixarão de ter o caráter de imposição de falsos sindicatos, que são sindicatos anarquistas, para terem toda a força que emana do espírito conservador que inspirou a sua criação, a criação da Câmara de Trabalho. E da Câmara de Trabalho e de outras experiências é que vai surgir a CUT, vai surgir é muito influenciado sobre a experiência alemã, a experiência do Otto von Bismarck, né? Porque existia problemas, também existia um problema que muitos alemães estavam saindo da Alemanha, existia outros, então existia problema de protesto, a social-democracia lá, nesse caso, aqui no Brasil, quem surgiu assim, quando despontou com parte da liderança, foi o movimento anarquista.
Mas na Alemanha foi a social-democracia, né? E aí tem outras coisas que a gente vai debater no futuro bem distante. Eu vou tocar nesse assunto, tá? Não agora. E o que foi que o Otto von Bismarck e outras pessoas ali, né, que faziam parte do seu aconselhamento, fizeram? Não, vamos, mais ou menos o que o CCI está fazendo aqui, sabe? Vamos dar alguma das coisas para que a gente possa manter o controle. Vamos dar alguma das coisas que os trabalhadores querem, que até, né, eles podem até concordar que seja justo, mas a ideia é manter o controle. O trabalhador não é dono do seu trabalho. O trabalho que ele oferece, que ele troca pelo salário, eu sou o dono desse trabalho. Ele só é o corpo que habita o trabalho, que eu sou o dono. Essa é a lógica desse tipo de coisa. Essa é a lógica conservadora da organização de trabalho. O trabalho é do dono do trabalho. Sabe? Você é só o corpo que performa. E como um corpo que possa ser substituído, que possa ser usado e substituído, né? Então a gente entende que existem limites, a gente vai respeitar esses limites, mas você vai continuar sendo usado e substituído, tá? Então é isso aqui que eles estão falando. Quanto mais eu leio, mais o anarquista em mim fica aí furioso e polvoroso ouvindo uns negócios desses. Mas vamos lá, continuando aqui. A Câmara de Trabalho era, portanto, uma formação de negação do sindicato enquanto canal legítimo da representação operária. O conflito de classes seria dirimido em âmbito privado e segundo as regras definidas de ponta a ponta pelo Centro de Construtores Industriais, o CCI. Assim, Roberto Simonsen considerava também completamente equivocada a noção de que a questão social pudesse ser resolvida por meios políticos. Qualquer ingerência do poder público nas relações de trabalho redundaria em obstáculos à produção, em obstáculos ao capital, né? Essa era a ideia. No relatório da Companhia Construtora de Santos, referente a 1918, Simonsen observava que as associações operárias formadas com espírito preconcebido de luta, bem como a dos patrões, jamais poderão resolver de forma estável as chamadas questões entre trabalho e capital, ainda que recorra aos tribunais arbitrais, porque são elas estabelecidas sob a atmosfera de desavenças e induzem as duas classes a um estado de desarmonia. Cada qual procura incessantemente vencer a outra, empregando sempre que lhe é dado mal disfarçados processos de força. Aqueles tribunais, embora bem intencionados, funcionam quase sempre por motivos óbvios, com conhecimento incompleto da causa. Então, até tipo assim, eu vou continuar, tá? Tem bastante coisa aqui que a gente ainda tem que explorar e por aí vai. Mas olha só como é que, tipo assim, como eu falo, né, por mais que o conceito de luta de classe seja algo que foi popularizado por Marx, os marxistas, isso é algo que os anarquistas também fizeram parte da construção e do entendimento dessa luta de classes, tá? Mas eu acho que é algo que é tão óbvio, que é tão capitalista, que, ao que parece, não teve contato nenhum com Marx ou marxismo, conseguia identificar, escrever e falar sobre de uma forma muito clara, né, né, a luta de classes na questão dele aqui, né, é algo que não pode ser vencido ou que não pode ter interferência do Estado. Não há conciliação, né, a luta de classes. Não há conciliação, é impossível ter conciliação. Um lado vai ter que sair perdendo, né. E aí você sabe qual é o lado que perde quando o poder está do lado de quem o poder está do lado, é o outro lado que vai perder. Continuando. Segundo o documento, além da Câmara de Trabalho, a solução para beneficiar lealmente as duas classes era a forma científica de administrar e retribuir o trabalho. O círculo estava fechado. Cadastramento dos operários, Câmara de Trabalho e Scientific Management eram iniciativas apresentadas agora como medidas pioneiras de utilidade pública, oferecidas ao governo e à nação por um grupo de empresários no momento em que o país passava pelo esforço de guerra, Primeira Guerra Mundial. De fato, o estado de guerra proporcionava um clima político muito singular, favorecendo uma eventual adoção de medidas de emergências para lidar com o trabalho. O momento parecia adequado para o arremate
das iniciativas até aqui então discutidas. Mas, assim, o artigo continua com esforço de guerra, a divisão no campo patronal, e sinceramente eu acho até que ele vai ficando cada vez melhor o artigo, sabe? Um artigo muito bom, sabe? Parabéns. Deixa eu só dar os meus parabéns aqui, a gente já tá no final do vídeo, tá? Fernando Teixeira da Silva e Maria Lúcia Caira Gitai, Guitari, né? Gitahy. Vocês podem ver aí na seção da descrição aqui, onde eu puder botar o nome desses dois. Eu acho muito, muito interessante que todo mundo vá atrás desse artigo. Mas qual é a conclusão que se tem, né? Primeiro, o esforço da guerra fez com que né, a questão das trocas, né, terem sido, como posso dizer, dificultadas no sistema capitalista durante a Primeira Guerra Mundial, fez com que, para que a produção continuasse, né, da melhor forma possível, aumentar a repressão aos trabalhadores, né? Então fica muito claro porque muita gente se torna anarquista nessa época, né? É porque, tipo assim, os esforços da guerra reprimem a classe trabalhadora, e a classe trabalhadora ela vai se esforçar no conjunto de se organizar para lutar contra essa repressão. E ao que parece, né, pelo menos ao que se indica, o próprio Roberto Simonsen, que é, né, o dono da construtora, que era empregada pelo próprio Estado, diga-se de passagem, não há forma de conciliação entre os trabalhadores que estão lutando por seus direitos e os empresários que querem tocar seus negócios. Sabe, são duas metas diametralmente opostas, né? E com forças suficientes para poder engajar em luta. Então, quando isso acontece, né, com interesses tão distintos, né, a luta de classes ela se torna óbvia, ela se torna flagrante, e não parece que há uma iniciativa para que essa luta de classes realmente acabe, porque para acabar você teria que necessariamente acabar com a classe superior, né? Você teria que ter uma grande classe. E dentro da impossibilidade disso, né, o que eu acredito que a maioria desses empresários fizeram foi, né, tentar lá não calar a boca enfim, né, apostar todos os seus recursos num tipo de propaganda que protege os seus investimentos. Então, isso aqui fica claro que, tipo assim, o que você está vendo hoje, né? Essa relação colonial, essa relação capitalista, não só não é algo novo, né? Mas ela tem motivos, né? Ela tem motivos muito concretos, ela tem motivos muito reais, ela dói na carne. Então, unicamente faz sentido com que a luta ela se estabeleça, continue e que a gente aprenda como é que essa luta foi feita, para entender como é que esses mecanismos de repressão foram feitos na destruição do próprio anarquismo, na tentativa de destruição do movimento anarquista, que lutou e que formou, o que colocou, na minha opinião, o Brasil no mapa das revoluções socialistas do início do século XX. Próximo vídeo a gente vai falar sobre anarcossindicalismo e depois a gente vai falar sobre Domingos Passos. Aqui é o Acrata, você está no Contra Polêmica. Por favor, se você puder dar o seu like, compartilhar, se inscrever, eu serei muito grato. Muito obrigado por tudo, até a próxima e até lá. Bye bye.